ministro o último texto que o Senhor me deu, que é a ressurreição de Jesus. Acompanhe comigo o versículo 62 do capítulo 27 de Mateus. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, quando vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo que ressuscitou dentre os mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Fale comigo, selando a pedra. E deixaram ali uma escolta. Versículo 1 do capítulo 28. No final do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Até aqui. Vamos orar? Coloque a tua Bíblia sobre a cadeira, a tua mão sobre o coração. Feche os seus olhos. Fale para Deus, Senhor, se tem alguma coisa em mim que está me preocupando, ou que pode me impedir de receber a tua palavra nessa noite, tira isso do meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Faça a tua oração. Fale para Deus: Senhor, tu sabes da angústia do meu coração quanto a isso, quanto ao meu casamento, quanto às minhas finanças. Me ajuda, traz uma resposta. Se você não está nessa angústia, você pode falar para Deus: Senhor, eu vim aqui para te adorar, para te ouvir. Fala comigo, para que eu cresça. Mas fale com Deus. Peça para Deus te abençoar. Fale para Deus: Senhor, não permita que a minha mente vagueie agora, que minha mente vacile. Eu quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Fale para Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer nesta noite por estarmos aqui reunidos como teus filhos para ouvirmos a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Sabemos que a tua palavra, essa palavra logos, ela há de nos ensinar, mas queremos que a tua palavra rema nos mostre a tua vontade para cada um de nós. Fala ao nosso coração por meio do teu Espírito, Senhor. Que a tua unção, o teu Espírito que está nesse lugar, possa nos ensinar a verdade, porque o Senhor é a verdade. E que toda a honra e toda a glória desse lugar seja dada ao Senhor. Mas, Senhor, também nós repreendemos Satanás com qualquer tipo de estratégia que tente nos confundir ou nos roubar, que tente tirar de nós, ó Deus, o entendimento da tua vontade. Nós não queremos ser escravos, ó Deus, dos nossos pensamentos. Queremos ser teus servos, porque o teu fardo é suave, o teu jugo é leve. Ajuda-nos, Senhor. Se alguém aqui está oprimido, se alguém aqui está cansado, se alguém aqui está triste,
Senhor, Tu conhece esse coração, sonda agora, Senhor. E conforta essa vida, enche de paz. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos agora, Espírito Santo. Continue orando, faça a tua oração. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Yahvé, tens meu coração. Yahvé, és minha canção. Yahvé, tens meu coração. Yahvé, és minha canção. Senhor, nós estamos firmados em Ti, Tu és a nossa rocha. Nós somos as pedras vivas desse edifício que o Senhor construiu, porque Tu és a pedra principal. Abençoa-nos agora com a Tua presença, enche esse templo com a Tua presença, pois estamos na Tua casa, Senhor. Abençoa-nos, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, por favor. E mantenha a palavra de Deus em Mateus 27 aberta. Eu creio que este é o maior milagre que já aconteceu no meio da humanidade. Esse foi o maior. Porque nós temos agora a ressurreição do primogênito dentre os mortos. Aquele que ressuscitou e nunca mais morreu. Jesus de Nazaré. Eu creio que, apesar de toda a estratégia do diabo naquela época e hoje, porque a estratégia continua a mesma, as pessoas tentam de todas as formas descaracterizar, anular, ridicularizar, diminuir a ressurreição de Jesus. Assim como foi naquela época, os religiosos se reuniram e eles mandaram uma palavra para Pilatos, o governador. E eles falaram assim para Pilatos: Pilatos, nós vimos esse embusteiro. O que é esse embusteiro? Embusteiro é aquele que gera confusão, que traz mentiras, que causa mentiras. Nós vimos esse homem dizendo que ele iria ressuscitar. Então vamos fazer o seguinte, Pilatos, porque alguém vai roubar o corpo dele. Eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Eles não acreditavam. Então eles falaram assim: vamos fazer o seguinte, Pilatos, coloca uma guarda lá para proteger o corpo, porque alguém vai querer roubar esse corpo e vão dizer que depois Jesus ressuscitou. Eles não acreditavam. Eles viram Jesus fazendo todos aqueles milagres e eles não acreditavam. E Pilatos falou: pode levar a guarda, coloca a guarda lá. E não só colocou a guarda, mas Pilatos ainda mandou colocar o selo dele na pedra. O selo naquela época não era esse selinho que você conhece aí dos correios, que você passa a língua e coloca numa carta. Nem tem mais, né? Não existe mais isso. O selo naquela época era o anel do rei ou do governador. E ele selava com parafina, com cera. Ele colocava uma marca no lugar. E se alguém tirasse aquela marca, morria. Vocês lembram de Daniel, quando Daniel foi lançado dentro da cova dos leões?
Dario mandou jogar Daniel dentro da cova dos leões, ele selou a pedra. Ou seja, se alguém tirar essa pedra, morre. E assim, eles, por não acreditarem no milagre, com toda a religiosidade deles, eles fizeram um plano. Como hoje, as pessoas criam aí estratégias para mostrar que Jesus Cristo não ressuscitou. E tentam de todas as formas falar sobre isso. Mas esse foi um milagre. O maior milagre que nós temos de todos os milagres foi esse. Porque Jesus, durante todo o tempo que ele esteve aqui, ele quis nos ensinar por meio da sua palavra sobre milagres, sobre o que nós somos capazes de fazer por meio de Deus. O que Jesus veio fazer foi mostrar para nós que nós, por meio do Pai, por meio do Senhor Jesus, somos capazes de fazermos milagres. Um Deus criativo, fala comigo, um Deus criativo. Um Deus que não está dentro de uma caixinha. Um Deus que não está aqui para fazer o que você e eu achamos que vai fazer só porque está escrito. Ah, foi assim que Deus fez, é assim que Ele vai continuar fazendo. Não, Deus, por meio de Jesus, veio nos ensinando o tempo inteiro que Ele é um Deus de milagres e que Ele não está preso a uma forma, a uma maneira de agir. Esse foi todo o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo durante esses anos que Ele esteve na terra. Mostrar a criatividade, o poder de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar disso. Eu estava falando hoje de manhã, aquilo que uma vez eu falei para vocês à noite, que como Deus é criativo. Quando a gente olha para o Mar Vermelho, vamos pegar o exemplo do Mar Vermelho. Quando você vê o Mar Vermelho, o exército de Faraó vindo em direção a Israel, Deus coloca uma nuvem e uma coluna de fogo para aquele exército não chegar até Israel. Israel não tem para onde ir, aqui é o mar. Qualquer um pensaria o quê para destruir aquele exército? Qualquer um pensaria o quê? Moisés, levanta a vara e só mexe ela, vai cair todo mundo morto. Aí todo mundo ia falar, que Deus poderoso. Sim ou não? Seria sensacional, não seria? Mas o nosso Deus é criativo. O nosso Deus não está dentro dessa nossa lógica. Deus falou o seguinte, eu vou abrir um mar para vocês passarem em terra seca. Eu sou um Deus que crio o que ninguém imagina. E Deus veio nos ensinando todo esse tempo sobre essa criatividade de coisas que ninguém imagina. Nem Spielberg podia imaginar alguém abrir um mar desse jeito. Para eles passarem com os pés secos. Todo mundo podia imaginar Moisés levantando a vara e todo mundo caindo morto. Deus falou, não, eu vou fazer do meu jeito. Do jeito que vocês não imaginam. Do jeito que vocês não esperam, porque eu sou um Deus criativo. Um Deus que faça milagres criativos. Para nos tirar dessa caixinha, dessas lógicas. E nós fomos vendo Deus fazendo isso o tempo inteiro. Eu preguei quinta-feira sobre Pedro. Eu fiz uma pergunta aqui na quinta-feira sobre Pedro. No versículo 33 de Lucas fala que quando Jesus subiu no barco junto com Pedro, depois de ter andado sobre as águas, as pessoas que estavam no barco falaram, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E eu fiz uma pergunta, que eu não tenho a resposta, mas eu fiz a pergunta. Por que eles disseram que Jesus era o Filho de Deus? Porque Jesus andou sobre as águas? Ou porque Jesus fez Pedro andar sobre as águas? Qual foi a razão? Porque Jesus andou sobre as águas? Ou porque Pedro andou sobre as águas? Eu não tenho a resposta, mas é uma boa pergunta para se fazer. Mas olha a criatividade de Deus. Agora, a criatividade de Deus é tremenda, mas olha o que Pedro enxergou. Me ache na Bíblia, onde é que alguém tinha andado sobre as águas? Onde alguém andou sobre as águas na Bíblia? Mas Pedro, quem que eu falei? Pedro olhou e falou assim, todos esses milagres que eu estou vendo, são coisas extraordinárias, são coisas diferentes. Então eu acredito que Deus pode fazer uma coisa diferente. Se é o Senhor mesmo, fale para mim andar sobre as águas.
E ele experimentou algo que não estava escrito. Nós vimos no tempo da campanha a mulher do fluxo de sangue. Nós vimos uma mulher que há 12 anos sangrava. Ela não podia tocar em Jesus. Quando eu disse que ela tocou nas orlas de Jesus, ela não tocou em Jesus, porque uma mulher jamais tocaria num homem judeu. Se você for para Israel comigo, eu já fui várias vezes, jamais uma mulher vai dar a mão para um homem judeu. O homem jamais vai te dar a mão para uma mulher, porque ele não sabe se a mulher está nas suas regras. E para ele está vivendo o Velho Testamento, ele acha que a mulher é impura. Então essa mulher chegou até Jesus e tocou nas franjas da sua veste, porque ele usava com certeza o seu talite. Agora, me ache na Bíblia, onde diz na Bíblia que se uma pessoa tocasse nas franjas de Jesus, ela seria curada. Onde está escrito isso? Mas não, mais uma vez, alguém olhou e disse assim: esse Deus está fazendo coisas extraordinárias, Ele pode fazer algo diferente, se eu tocar nele eu vou ser curada. E o Senhor vem nos ensinando, os apóstolos foram aprendendo isso. Agora as pessoas estão percebendo que Deus é um Deus de milagres e de milagres extraordinários. Diz que Paulo fazia milagres e milagres extraordinários. Eu preguei sobre isso. Todo milagre é extraordinário. Como é que pode ter um milagre extraordinário? É porque estava saindo do normal. Meus irmãos, se nós não aprendermos a viver os milagres normais, nós não vamos ver coisas maiores. Nós precisamos nos abrir para os milagres, para que Deus traga o momento em que nós vamos ver um cego enxergando aqui dentro. O momento em que nós vamos ver um paralítico andando aqui dentro. Isso vai acontecer, mas nós temos que nos abrir para um milagre. Porque Jesus falou em João 14 que nós vamos ver obras maiores. Para ver obras maiores, nós temos que ver as normais. Nós temos que estar fazendo as normais para vermos as obras maiores. Os discípulos começaram a perceber esse mover de coisas extraordinárias. Eles saíram dessa caixinha de achar que Deus vai agir da maneira que nós pensamos que Ele vai agir. Aí começaram a olhar para Pedro e viram que Pedro passava todo dia aqui. E Pedro ia para o templo e Pedro passava. Aí alguém teve uma ideia. Que coisa, uns caras loucos. Um doido olhou e falou assim: se eu colocar um doente aqui e Pedro passar e a sombra dele passar, ele vai ser curado. Começaram a colocar doentes para que Pedro passasse e a sombra de Pedro curasse. Aonde está escrito na Bíblia que uma sombra cura? Bom, fala para o teu irmão, você é uma pessoa inteligente. Fala para ele, fala. Não, mas dá um sorriso, senão ele não vai acreditar. Fala, você é inteligente. Tudo bem? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Sombra cura? Responde, sombra cura? Não, mas essa era que curava. E por que curava? Porque alguém olhou e falou assim: isso é possível. Isso é possível. É possível. Deus é um Deus que é capaz de fazer isso. É capaz de até a sombra dele curar. E as pessoas começaram a se abrir para esses milagres extraordinários, que saem da caixinha. Começaram a olhar e falar assim: Deus é possível. Aí alguém olhou e falou assim: se eu pegar um pedaço de pano de Paulo, e eu levar para o meu irmão, para a minha família que está doente, esse pedaço de pano vai curar. E eles começaram a pegar pedaços de pano de Paulo, lenços, e levar para o enfermo. Aonde está escrito que lenço, pedaço de pano vai curar alguém? Aonde Deus falou: se você fizer isso, assim, você vai curar alguém. O que estava acontecendo? A igreja do primeiro século começou a entender que o Deus que opera esses milagres no meio da igreja, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer mais do que você está imaginando. E você precisa se abrir para isso. E sair. Porque quando nós estamos falando de milagres, eu não estou falando do milagre somente de tirar um tumor, de curar um câncer, de fazer um cego ver. Eu estou falando de vários milagres.
Aquele milagre quando teu marido chega triste em casa porque ele acha que vai perder o emprego, alguém está oprimindo ele. E você agora precisa de um milagre para que venha a paz sobre ele. Ou quando você chega em casa, você encontra a tua esposa lá com aquele monte de bobe, aquele cheiro de ovo, você fala, meu Deus, você precisa de um milagre ali. Né? Eu estou falando de milagres. Milagres que você olha e fala assim, tem uma situação ruim aqui, precisa ser consertada. Eu tenho meu filho precisando de uma nota na faculdade. Eu tenho minha filha que está ferida, está machucada com as situações que ela já viveu na vida. Preciso de milagres. Esses milagres não estão dentro de caixinhas. Esses milagres eu tenho que entender que Deus pode operar. Eu tenho que estar aberto e pedir para que Ele faça os milagres. Me abrir para que Deus opere. Porque se eu começo a viver os milagres normais, eu estou pronto para ver o sobrenatural. Mas se eu não acredito no milagre, se eu só vejo os milagres, só quero ver os milagres da Bíblia, meu irmão, se você estiver esperando somente esses milagres da Bíblia, você vai ficar frustrado. Deus não vai abrir mar mais agora, ok? Está entendendo? Não vai abrir mais o mar. Eu já vi gente dizendo assim, por que Deus não opera os mesmos milagres do Velho Testamento? Porque não precisa. Não precisa. Se precisasse, quais são os milagres que Deus opera para Israel? Na guerra dos 6 dias, um caça israelense derrubava 20 aviões do inimigo, e ele olhava dentro do seu cockpit do caça, e ele falava, eu vi flechas, raios derrubando os outros aviões. É um outro tipo de milagre? É um outro tipo de guerra? Agora não vai abrir mais o mar vermelho. Não vai abrir mais o Jordão, não vai cair mais muralhas. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de outros milagres. Nós precisamos da paz, nós precisamos que demônios saiam, nós precisamos que Deus cure o coração, nós precisamos de outros milagres, milagres diários na nossa vida. E eu preciso me abrir para esses milagres. Eu preciso falar para Deus, Senhor, eu preciso chegar no meu trabalho todos os dias e falar, qual vai ser o milagre que o Senhor vai fazer hoje? Eu preciso de tanto para fechar o mês. Qual é o milagre? E se abrir para aquilo que Deus vai fazer, não o que você está esperando que Ele faça. Porque Deus não opera dentro de caixinhas. Este é o maior milagre. Esse daqui é o maior milagre, porque esse milagre aqui vai trazer uma autoridade sobre nós que nós nem imaginamos. Mas eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre o que eu falei hoje de manhã, sobre esse maior milagre, porque aqui nós estamos falando da ressurreição de Jesus. Lembre-se, o mundo vive debaixo de mentiras. As pessoas vivem debaixo de mentiras. E eles tentam de todas as formas dizer que Jesus não ressuscitou. O mundo tenta dizer que Jesus não ressuscitou. Só que o primeiro milagre da sua ressurreição foi estabelecer uma fé genuína dentro de nós. O cristianismo que nós vivemos, ele está baseado na ressurreição de Jesus. Você sabia disso? Você sabia que o nosso cristianismo, o que você fala assim, quando você fala assim, eu sou cristão, a nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Quando Cristo ressuscitou, Ele estabeleceu uma nova fé sobre a terra. A fé a qual é focada nele como sendo o Senhor e o Salvador da nossa vida. Aquele que ressuscitou e está vivo. Ele é o primogênito dentre os mortos. O túmulo de Buda está lá, tem gente lá. O túmulo de Maomé, de Confúcio, de Allan Kardec, de Chico Xavier, seja quem você imaginar, o túmulo está cheio. Mas o túmulo de Jesus está vazio, Ele ressuscitou. Ele está vivo. A nossa fé está dentro desse cristianismo. O que Ele falou é verdade. Ele disse que ressuscitaria. Os homens não acreditaram. Os homens disseram, é mentira, vão roubar o corpo dele. Só que não roubaram nada. Jesus ressuscitou como Ele havia dito que Ele ressuscitaria.
E ele então estabeleceu a fé que nós temos hoje. Uma fé não num cristianismo doido. Nossa fé não é uma fé doida, nossa fé tem uma história. Abre em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Olha só o que está escrito nos primeiros versículos. Versículo 1 Coríntios 15, versículo 4. Coloca aqui para mim, por favor. Eu não vou abrir. Aqui, ó. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu para quem? Para Pedro. E depois aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria estavam vivos naquela época que Paulo estava pregando. Porém, alguns já tinham dormido, já tinham morrido. Depois foi visto por quem? Por Tiago. E mais tarde por todos os apóstolos. Quando alguém falar para você, você tem certeza dessa religião que você segue? Desta fé que você tem certeza? Eu quero que você aprenda a falar uma coisa para a pessoa. Aprenda a falar uma coisa para ela. Você fala assim, você já viu alguém morrer por uma mentira? Alguém morreria por uma mentira? Porque todos os apóstolos morreram pela causa de Jesus. Por que eles morreram? Porque eles sabiam que Cristo tinha ressuscitado, que Ele era uma verdade, e que a vida estava nele, e que ainda que alguém fosse morto, eles também ressuscitariam, porque Cristo disse que quem crê nele também ressuscitaria. Por isso que a nossa fé é genuína, a nossa fé é verdadeira, nossa fé não é uma doidice, nós não cremos como alguns acreditam, né? Quando eu não sabia quem era Jesus, eu tinha uma fé doida, Hoje tem gente que tem fé doida, tem gente que acredita que se morrer, vai virar um espírito, outro que vai virar uma barata, outro que vai virar uma mosca, outro que vai desaparecer. Cada um tem uma fé. Eu acreditava em coisas doidas, eu acreditava que se você amarrasse um negócio, jogasse para trás, desse 3 pulinhos, a coisa ia acontecer. Quanta fé que eu tinha em cada loucura. Eu acreditava que se você pegasse um prato, colocasse água e uma vela e começasse a pingar lá, ia aparecer o nome da minha esposa. Meu Deus do céu. Cada coisa que eu já acreditei. Eu não me conformo que eu acreditava nessas coisas. Mas a minha fé estava lá. Uma fé doida. Hoje não, hoje eu tenho uma fé em algo verdadeiro. Cristo ressuscitou. 7.000 pessoas, fale comigo, 7.000 pessoas. Fale para o teu irmão, 7.000 pessoas. Sabe o que são 7.000 pessoas? Sabe o que são 7.000 pessoas? Seria essa igreja aqui, cheia 10 vezes. 10 vezes essa igreja lotada, todos os bancos. 7.000 pessoas. Morreram até agora na Nigéria, em 10 meses. Nós começamos outubro. 7.000 pessoas morreram na Nigéria. Sabe por quê? Porque elas estavam dentro de uma igreja, declarando Jesus como Senhor. Qual o mal que essas pessoas fizeram? Qual o mal uma pessoa que está dentro de uma igreja, orando, está fazendo para alguém? E entre os extremistas muçulmanos, e fuzilam as crianças, os homens. E sabe o que vai acontecer no domingo que vem? Eles vão para o culto novamente. E no outro domingo, vão para o culto de novo. E no outro domingo, eles vão para o culto de novo. Sabe por quê? Porque a nossa fé é uma fé verdadeira. E ainda que alguém tire a nossa vida, não pode tirar de nós a nossa esperança. Cristianismo é algo verdadeiro. Eu sei que talvez você pense agora e pense assim, será que eu conseguiria fazer isso? Não dá para a gente saber isso agora. Mas na hora que a gente precisa, Deus nos dá a unção que a gente precisa. Hoje talvez você olhe e fale assim, eu não sei se eu conseguiria morrer.
Mas na hora que nós precisarmos fazer isso, o Senhor vai nos dar unção para isso. Porque isso vem dele. Até morrer para Jesus vem dele, não é nosso. Mas o nosso cristianismo é um cristianismo verdadeiro. Este é um milagre. Cristo ressuscitou. Nossa fé é uma fé genuína. Nós estamos indo para o céu. E um dia nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Ele é o primogênito dentre os mortos. O que quer dizer o primogênito? Quer dizer o primeiro. Se tem o primeiro é porque vai ter o segundo. Vai ter o terceiro. Nós ressuscitaremos também quando for o momento que o Senhor voltar. Os mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, subiremos e nos encontraremos todos juntos nos ares. Esse é o milagre. Esse foi o maior milagre. Mas olha só, tem uma segunda coisa que esse milagre acompanha. Ele não só trouxe a nossa fé, mas por meio da ressurreição, a morte foi vencida. Fale comigo, a morte foi vencida. A morte foi? Prepara para falar uma coisa para o teu irmão agora. Olha para ele. Olha para o teu irmão, por favor. Dá um sorriso para ele. Fala para ele assim: o dia que os meus olhos fecharem, fala para ele, você vai chorar, mas eu vou me alegrar. Olha para mim agora, porque algumas pessoas ficaram até com medo de falar isso. Agora olha para mim. Você entendeu o que você falou? O dia que você morrer, quem está do teu lado vai chorar, vai sofrer. Porque a morte é triste. Mas quando você fechar os seus olhos, quem está do teu lado vai sofrer, mas você vai se alegrar. Você vai abrir os olhos e vai ver o céu. A morte foi vencida. Aquele que crê no Senhor não morre. Pode glorificar Ele, pode adorar Ele. Aquele que crê no Senhor não morre. Jesus falou que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é que vai ter, não, tem. Tem a vida eterna. Não só o Senhor estabeleceu uma fé para as pessoas o seguirem, que se chama cristianismo, mas o Senhor também venceu a morte. O apóstolo Paulo fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que é o aguilhão? O aguilhão era uma ponta, uma lança, um negócio que incomoda, que cutuca, que fere as pessoas, que fica mexendo com os outros. É o aguilhão que fura. Cadê, morte, o teu aguilhão? Cadê a tua provocação? Jesus Cristo venceu a morte. Eu não sou mais provocado por isso. Já viu o funeral de uma pessoa sem Jesus? Ela está sendo cutucada, ferida pelos aguilhões. E agora, para onde essa pessoa vai? O que aconteceu? O que aconteceu com ela? Para onde que ela vai? Eu não sei nada sobre a morte. Mas veja aquele que morre em Cristo. Veja quem perde alguém em Cristo. A gente fica triste. A morte nos entristece. O apóstolo Paulo fala que a morte é o nosso último inimigo. Nós não fomos feitos para morrer. Mas nós temos que ter uma certeza. Quem fechou os olhos já está com o Senhor. Nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Porque nós vamos sentir falta. Nós vamos sentir saudades. Nós amamos. Mas a pessoa vai chegar no céu. E ela não vai nem se preocupar com você que está aqui na terra. Porque a hora que ela chegar no céu, que ela vê a grandeza de Deus, a hora que ela vê a grandeza de Deus, ela vai falar assim: eu não preciso me preocupar lá embaixo, porque eu tenho certeza que Ele está cuidando de tudo. As nossas preocupações é porque nós não entendemos a grandeza de Deus. Jesus falou assim: eu não fique ansioso de coisa alguma. Não fique ansioso. O nosso Deus cuida dos pardais, o nosso Deus cuida dos pássaros. A gente fica ansioso porque a gente não consegue enxergar toda a grandeza de Deus. Mas o dia que você fechar os seus olhos, você chegar no céu, quando chegar eu não vou nem me preocupar com Miguel.
meu netinho, eu vou ver Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer tudo para o meu neto, porque é o tamanho do meu Deus. A morte foi vencida. Aquele que tem o Senhor Jesus tem a vida eterna. Nós fomos chamados para ter vida, e vida eterna. Mas tem uma terceira coisa importante, que eu queria ministrar ao seu coração. Vamos lá, vocês viram o texto de Mateus, amém? O que aconteceu com... O que eles fizeram? Mandaram o quê? Os guardas lá para o túmulo, amém? Tudo bem? E o que aconteceu na pedra? Colocou o selo, tudo bem? Ninguém podia mexer naquela pedra. Ok, só que o nosso Deus é um Deus criativo. Ele faz milagres criativos. Diz a palavra de Deus que houve um terremotinho. Um tremorzinho de terra. E a pedra rolou. Coloca aqui para mim, por favor, Marcos capítulo 16, versículo 3. As mulheres estavam indo para o túmulo. E uma dizia para a outra: quem removerá a pedra? Por quê? Porque, irmãos, nós estamos falando de uma pedra que as pessoas calculam. Eu já fui no jardim do túmulo. As pessoas calculam a pedra mais ou menos de 2 toneladas. Você sabe o que é 2 toneladas? Uma vez eu estava em Moçambique junto com o Bispo Hernani e tinha uma pedra. Olha o tamanho da pedra. Era isto daqui, ó. Só isso. 20 moçambicanos e mais 2 brasileiros. A gente não movia a pedra. Ela não saía do lugar. Nós não conseguíamos empurrar a pedra. As mulheres estão indo para o túmulo, elas estão preocupadas. Quem vai retirar a pedra? 2 preocupações dela. Primeiro, quem vai tirar uma pedra desse tamanho? E a segunda preocupação, com que autoridade nós vamos tirar a pedra? Porque ela está? Quem vai tirar essa pedra? Só que aí nós temos um Deus de milagres. Um Deus que provoca as coisas. E aí, ele manda um terremotinho. E a pedra começa a rolar. Porque a pedra era redonda. Eles fechavam a boca do sepulcro com essa pedra. Pelo menos 20 homens para rolar essa pedra. E agora vem o anjo e rola a pedra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou brincando com a sua inteligência, porque eu sei que você é inteligente. Você sabe que Jesus não precisou que tirasse a pedra para ele sair dali, né? Você sabe? Jesus saiu e não precisou que a pedra rolasse. Jesus já, naquela condição, ele já atravessava a parede já. Ele já tinha a habilidade de atravessar a parede agora. Porque lembra quando Jesus ressuscitou, ele foi lá com os discípulos, encontrou Tomé. Eles estavam todos na casa fechada e Jesus entrou na casa fechada, ele atravessou a parede, lembra? Então a pedra não foi rolada para Jesus sair dali. A pedra foi rolada para você saber que Deus é um Deus de poder. E um Deus de autoridade. Fale comigo, autoridade. Aonde é que o anjo sentou? Onde que o anjo sentou? Você tem que enxergar essa cena, gente. Porque eu falo, ninguém pode imaginar um negócio desse. Os soldados estão lá. Soldado romano. Os soldados que prenderam Jesus no jardim do Getsemane eram os guardas do templo. Só que agora os soldados que estão ali guardando o túmulo eram os guardas de Pilatos, soldados romanos. Cabra macho. Empoderados. E agora um terremoto. E aí eles veem um anjo sentando em cima da pedra. E eles...
Esse é o nosso Deus. Não tem poder de homem que resiste o poder do nosso Deus. Não tem. Essa pedra representa os impossíveis da nossa vida. Essa pedra representa a autoridade do diabo, muitas vezes, em colocar um impedimento diante de você, e falando: você não vai entrar aqui, você não vai passar, você não vai vencer. Você sozinho, você não tira essa pedra. Tem o selo. O príncipe deste mundo manda aqui. Aí vem o Senhor Deus e manda um anjo, e um terremotinho faz a pedra rolar. E o anjo senta em cima e fala: a autoridade, Apocalipse capítulo 12, quando o diabo foi jogado do céu para a terra, a autoridade é do nosso Cristo. E aí, Jesus agora vai ser assunto aos céus. Ele reúne os seus discípulos e ele fala assim: toda autoridade me foi dada, e eu estou entregando a vocês. Vai por todo o mundo, cura enfermo, expulsa demônios, façam milagres. Pode ir. Ele entregou para você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você recebe uma coisa de Deus, como é que você vai tratar isso? Você precisa pensar. Como que você vai tratar com aquilo que Deus te deu? Apóstolo, você não sabe o tamanho da pedra. Não, eu não sei. Mas eu sei o tamanho do nosso Deus. Apóstolo, você não sabe quem selou essa pedra. Eu não sei. Mas eu sei quem é o Deus que quebra o selo do inimigo para que nós tenhamos acesso à bênção que Deus tem para nós. Nós vimos aqui que os milagres, eles são a especialidade de Deus. Só que nós também temos que entender que o Senhor tem processos. Deus tem processos para fazer as coisas. Porque Ele sabe do teu coração, da arrogância do meu coração. Ele sabe como nós somos arrogantes, como nós queremos mandar nele. Se o Senhor fizer, olha como nós somos sutis, né? Senhor Jesus, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Como nós somos arrogantes, gente. Quem disse que Deus precisa de que eu faça alguma coisa? Quem disse? Qual que é o tamanho desse Deus que a gente conversa? É o mesmo Deus que do candomblé, do Exu lá, quando a gente conversava, e ele ficava lá conversando. É esse Deus? Porque o Deus com quem a gente conversa é o Deus que criou o universo. Para esse Deus, não adianta a gente chegar e falar assim: se o Senhor fizer, eu faço, porque Ele não precisa que a gente faça nada. O que Ele precisa é que a gente o ame. E Ele sabe quem nós somos. Ele sabe do nosso coração. E dentro desse processo, por Ele nos amar, Ele vai no processo trabalhando com a gente, para nos ajudar a sermos abençoados. Porque Ele vai nos abençoar. Ele vai abençoar, Ele é Pai. Mas a sua bênção, esses milagres, eles vão se estabelecendo dentro desses processos. O que eu preciso é acreditar neles. O que eu preciso é entender que eles podem acontecer a qualquer momento e da forma como Ele quiser. Ele deu filho para Sara com 90 anos. 99 anos, Abraão já estava no bico do urubu já, coitado. E Deus deu um filho para eles. Gideão, eu sou da menor família, da menor de todas as famílias. E Deus fez dele um vencedor. Davi era um pastorzinho do campo, Deus fez dele um rei. Moisés era gago, não sabia falar, e Deus fez dele um libertador.
Mas todos eles passaram por um processo. Mas o milagre Deus fez. O propósito de Deus na nossa vida vai se cumprir. Eu só preciso caminhar com Ele e entender que Ele vai fazer. Porque Ele é o Deus que faz a pedra rolar. Fala para o teu irmão, Deus faz a pedra rolar. Então agora, feche a sua Bíblia, vamos orar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o tamanho da sua pedra? É o teu filho? Qual o tamanho da pedra? É o teu negócio? É o teu marido? É a tua esposa? As dificuldades que o diabo colocou aí na sua frente, né, para você não ter acesso ao teu marido, não ter acesso ao teu filho. Essa pedra está impedindo você de ser abençoado, de você chegar onde você quer chegar. Essa pedra que o diabo colocou é uma pedra religiosa. Porque de manhã eu não consegui pregar sobre isso. Mas eu quero te entregar 3 coisas que impedem a pessoa de receber a verdade, receber essas verdades. Tudo isso que você aprendeu sobre milagres pode ser impedido por 3 coisas na nossa vida. A primeira coisa se chama religiosidade. Aqueles homens, aqueles fariseus eram religiosos, eles não estavam prontos para ver nada. Eles já sabiam tudo. Você já viu pessoa que sabe tudo? Sabe tudo, ela sabe como Deus vai fazer, como Deus não vai fazer. O religioso não consegue ver Deus fazendo. E vou te falar mais, eu ministrei isso ontem aqui no Suel com os jovens. O fato de Deus nos usar não quer dizer que nós vamos mudar. Nós precisamos nos abrir e deixar a religiosidade de lado. Começar a entender que Deus é um Deus de relacionamentos. Que Deus é um Deus que quer que a gente se aproxime dEle. Que Ele quer falar com a gente. E quer falar do jeito dEle. Eu tenho reclamado muito nesses últimos tempos dessa humanização de Jesus. Chamando Jesus de você, como Jesus fosse um amigo qualquer. Jesus é um amigo, mas Ele é Senhor. Essas humanizações de Deus está fazendo com que a gente trate Deus como nós tratávamos os guias do passado, as entidades do passado. Só que Ele não é isso não, Ele é Deus. E a religiosidade me impede de ver o que Deus faz. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que me impede de ver essas bênçãos é a dificuldade, as dificuldades que o inimigo coloca na nossa vida. Quando eu começo a ver as dificuldades, eu fico me centralizando nelas e eu esqueço do tamanho do meu Deus. Então agora eu centralizo o quê? A doença. O meu foco está em cima disso, do meu trabalho, das minhas dificuldades. Então o meu trabalho, eu estou com dificuldade financeira, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, quem vai trazer o dinheiro para minha casa? E aí você começa a trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu trabalhei muito na minha vida, eu já trabalhei 10 horas por dia. Escute o que eu vou te dizer. A única pessoa que vai se lembrar que você trabalhou 10 horas por dia serão os seus filhos. Os teus empregadores nunca vão se lembrar que você trabalhou 10 horas por dia. Eles vão achar que você fez o que era a sua obrigação. Mas os seus filhos vão se lembrar que você trabalhou 10 horas por dia. Que você não chegava em casa. Que você não saía com eles. Então, religiosidade e dificuldades nos tira do foco de Deus e nos faz ficar preocupado com todo esse sistema. Só que Deus rolou a pedra, quebrou
quebrou o selo e está dizendo para você: a autoridade é nossa, filho, a autoridade está com você. Não entra nesse sistema, é você que manda nesse sistema. Mas tem uma terceira coisa: religiosidade, problemas. Tem uma terceira coisa: se colocar debaixo da autoridade do inimigo. Aquela pedra tinha um selo, e todo mundo estava debaixo daquela autoridade. Ninguém toca, ninguém mexe. Não mexa aqui. Você olha para o teu casamento e você fala: estou com um problema. Aí o inimigo fala: não mexe nisso. Você vai fazer a coisa ficar pior. E você se coloca debaixo da autoridade do inimigo. Eu preciso tomar uma decisão aqui na empresa. Preciso mandar esse embora, preciso mandar aquele embora. Não mexe nisso. Não mexe. Aí você se coloca debaixo da autoridade do inimigo. Sempre com medo. Medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, do que os outros vão fazer. Porque alguém colocou um selo ali. Se você não se desvencilhar dessas três coisas, você vai ficar sempre vendo milagres na vida dos outros. Então se livre da religiosidade. Não fique focado nos problemas. Não fica preso no problema. Saia debaixo da autoridade do inimigo, onde ele está te oprimindo e te colocando com medo. Saia debaixo desses medos. 1 João capítulo 5 diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Capítulo 4. E antes disso, João fala assim: Deus é amor. Ou seja, Deus é amor. Então se eu trocar a palavra amor por Deus, ali está dizendo assim: em Deus não há medo. Antes o perfeito Deus lança fora o medo. Saia fora dessas três coisas. Não quero ser religioso. Eu quero pensar como Deus quer que eu pense. Receba as palavras de Deus aqui dessa casa. Toma como verdade para você. Saia fora dessas opressões, desses controles, desses anéis, desses selos. E tome a autoridade do Cristo. Depois leia lá Apocalipse capítulo 12. Quando Jesus lança o diabo por terra. E ele fala: a autoridade é minha. E ele deu a nós, deu à igreja. Toma a tua autoridade. Tira os olhos do problema. Sai fora, olha para o problema e fala: Deus vai resolver isso. Vai ser do jeito dele, não é do jeito que o mundo coloca. Sabe o que vai acontecer? Vão começar a aparecer os milagres. Porque os teus olhos estarão prontos para ver milagres. Quais milagres? O tumor? O câncer? O olho aberto? Esses são os milagres extraordinários que vão acontecer. Mas nós precisamos começar a viver os milagres naturais. O filho voltando para casa, o negócio crescendo, o relacionamento voltando, os filhos apaixonados por você, o ventre, a saúde. Você começa a ver Deus fazendo, você fala: e virão mais, e virão mais. Fechou sua Bíblia? Já faz uns 20 minutos, né, que você já fechou sua Bíblia. Vamos orar? Fique em pé, por favor, vamos orar. Deus não está numa caixinha, gente. Nosso Deus é aquele que venceu a morte. Esse é o Deus que nós cremos. Saiu do túmulo. Alguém podia imaginar numa cena dessa? Só o fato dele não estar no túmulo já seria maravilhoso. Mas ele ainda falou assim: eu vou dar um toquinho de requinte nisso. Vou colocar um anjo lá em cima dessa pedra. Porque o nosso Deus é um Deus extraordinário. É o Deus a quem você ama, que você serve, que você tem que confiar e que você tem que experimentar dele.
esse é o Deus que nos chamou, é o Deus que morreu por nós, que ressuscitou. Dona Cleusa, eu estou feliz de ver a senhora aqui, minha ovelhinha linda. Dona Cleusa é uma das nossas ovelhinhas mais antigas, né, Dona Cleusa? Porque esse negócio de idade mais velha, eu não estou gostando disso não, pode aumentar para 65, viu? 60 está muito ruim para mim. Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. Como é delicioso saber quem Tu és. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que venceu a morte. Que ressuscitou ao terceiro dia. Que está sentado à destra. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua glória, pela Tua grandeza. Por tudo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. E porque o Senhor não nos limita, o Senhor é um Deus que nos motiva a acreditarmos sempre no mais, porque o Senhor é um Deus criativo. Senhor, alarga o nosso coração, alarga as estacas da nossa mente, para que nós possamos ver os milagres na nossa casa, na hora que o pão chega, na hora que a comida está pronta, na hora que o marido chega, na hora que a esposa chega, na hora que o filho chega, nós possamos ver os Teus milagres todas as horas na nossa vida, e nós possamos dar toda a honra e toda a glória ao Teu nome. Alarga o nosso coração, Senhor. Queremos ver esses milagres constantes, para que nós possamos ver os maiores, os extraordinários. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tira a nossa religiosidade, tira de nós toda a religiosidade. Tira de nós, Senhor, todo impedimento que tenta nos fazer ser lógicos nessa cultura que nós temos da lógica. Senhor, o Senhor disse em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas nos pertencem, mas as que não foram reveladas pertencem ao Senhor. E nós não queremos lógica sobre o que não foi revelado, nós queremos lógica no que o Senhor nos trouxe de revelação. E a revelação é essa, que a autoridade está no Teu nome, e o Senhor nos entregou essa autoridade, para vermos um milagre sobre a nossa casa. Então, Senhor, tira os nossos olhos das dificuldades. Senhor, esta minha irmã, esse meu irmão que fica focando só o problema, Senhor, ajuda ela nessa noite, ajuda ele a tirar os olhos desse problema agora. Traz um novo tempo, traz um novo sonho, porque quando nós começarmos a sonhar o que é novo, o Senhor vai fazer com que aquilo que nós deixamos de sonhar aconteça do Teu jeito. Faz a Tua obra, Senhor. Tira todo o poder do inferno de cima da nossa vida, Senhor. Tira todo o poder desse governo mentiroso do inimigo sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo do Teu governo, Senhor Jesus. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Ao Senhor nós damos a honra e a glória. Ó Deus, abençoa-nos. Eu queria chamar para frente aqui os nossos pastores, os nossos líderes, os diáconos, aqueles que podem estar orando, os ministros. Venham aqui para frente, nós vamos orar com você que precisa que alguém te abençoe. A unção está nesse lugar. A unção não é uma coisa, a unção é o próprio Deus. Nós queremos te abençoar no nome do Senhor, para que se tiver alguma pedra na sua vida, ela vai rolar em nome de Jesus. Se você precisa que alguém ore com você para te abençoar, para essa visão dessa pedra rolar, para você ver que essa autoridade do inimigo sobre a tua família foi quebrada, o anjo quebrou esse selo. Se você precisa de oração, você venha para frente, que nós vamos orar por você, e eu vou orar por você que está aqui na frente e por você que está na igreja. Se você precisa, venha para cá. Senhor, eu peço por esse momento, peço que o Senhor agora, por meio desta unção do Teu Espírito, quebre todo o selo do inimigo e faça rolar toda a pedra. Espírito de Deus, eu imploro ao Senhor, faça isso nessa noite, Senhor. Faça isso sobre os meus irmãos, sobre os Teus filhos, Senhor. Faça rolar a pedra.
Faz vir um terremoto, Senhor, e traz o novo, para que os teus filhos saiam debaixo de todo medo, saia debaixo de toda opressão, saia debaixo de toda condenação, de todo governo mentiroso. Que os teus filhos sejam libertos agora daquele foco de ficar olhando o problema, de ficar preso no problema. Liberta agora os teus filhos. Traz uma unção sobre eles, Senhor. Traz uma unção para que o novo aconteça. Igreja, você que não vai vir para frente, ore por você agora. Fale para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que faz a pedra rolar. Eu creio que eu estou debaixo da tua autoridade, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Deus da minha vida. Fale para Deus. Por isso, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eis aqui a Tua igreja, nós confiamos em Ti. Nós confiamos que o Senhor é aquele que vai fazer o melhor para nós. O Senhor é aquele que traz o milagre. Senhor, abençoa o casamento dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, as finanças, abençoa a família. Traz a Tua bênção sobre eles. Traz a Tua paz. Traz a Tua graça, Senhor. Trabalha, Senhor, trabalha no nosso coração. Arranca agora, Senhor, esses selos falsos, mentirosos, de autoridade mentirosa, de opressão. Quebra isso agora. Quebra toda opressão, quebra toda mentira do inimigo. Tira esse peso, tira essa angústia. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, nós precisamos de Ti. Vem sobre nós, o Espírito de Deus. Toma a Tua igreja, toma os Teus filhos. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Igreja, adore o Senhor, glorifique o Senhor. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Adore o Senhor. Ao que está, Senhor, recebe a adoração desse lugar, Senhor. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Deixa o Espírito Santo tomar você. Seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder,
seja a glória, seja a honra. Ora com a tua esposa, ore agora com a tua esposa, abençoa a vida dela. Você que é marido, abençoa a tua esposa, fale para Deus: Senhor, abençoa a minha casa. Você que está aqui e a sua esposa não está aqui, você que está aqui e o teu marido não está aqui, ora por ele agora, fale para Deus: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha esposa, abençoa meu marido, abençoa meus filhos. Faz a tua oração agora. Nós estamos no meio das pedras vivas. Ora xaralabalaba xaracandaralabalabas, chorebala sorecanda xaralabas, xerebalabala xerecandaramas. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Adore o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Coloque a tua mão sobre o coração. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de oração, esse tempo de milagres, esse tempo em que o Senhor nos ensinou sobre o teu mover. Senhor, leva-nos para as nossas casas. Senhor, que esse mês de outubro nós possamos ver os teus milagres. Senhor, nesse mês consagrado aos bruxos, às bruxas, mês consagrado a demônios, Senhor, nós sabemos que a autoridade está sobre o Senhor, e esse mês vai ser um mês abençoado na nossa vida, porque quem governa a nossa vida é o Senhor, não é o inimigo. Por isso, Senhor, leva-nos para as nossas casas nesta noite, abençoa nosso coração, para que amanhã, Senhor, amanhã nós possamos andar por essas ruas, crendo que o Senhor pode fazer o sobrenatural, não por meio da nossa lógica, mas por meio do teu poder. Abençoa a nossa casa, abençoa esses casais que estão aqui, Senhor, esse marido, essa esposa, esse filho. Abençoa, Senhor, a nossa família, e receba, Senhor, toda a honra e toda a glória. Receba através da nossa vida todo louvor, pois só Tu és digno, só Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. A Ti, Jesus, que está sentado no trono, ao Cordeiro, ao nome que está acima de todo nome, ao Deus que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte, ao Senhor Jesus, glória e majestade, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Toda a glória ao Senhor Jesus. Se nós não oramos por alguma coisa que você precise que a gente ore, vem aqui para frente, nós queremos orar por você, amém? Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, uma semana de milagres, em nome de Jesus, vai na paz. Se você precisa de oração, vem para cá. Se você vai para uma conexão, vai lá no quiosque agora, dá o teu nome, fala assim, ó, coloca meu nome que eu vou vir na conexão, na escola de preparação, amém?
Dá o teu nome lá no quiosque, para que a gente cresça juntos. Vai na paz.